se você está insatisfeito com a sua situação atual, seja pelo baixo salário ou pela carga excessiva de trabalho, ou até mesmo por outro motivo, esse vídeo pode te ajudar a abrir os olhos para uma nova oportunidade de mercado. Olá, seja bem-vindo. Eu sou o engenheiro Wilson Vidinha e nesse vídeo eu quero te mostrar uma nova área de atuação dentro da engenharia, um mercado cheio de oportunidades. Isso porque você pode atuar em qualquer fase da construção, seja no projeto, na execução e até mesmo após a obra concluída, com manutenções e suporte técnico aos usuários, seja em edifícios, casas, indústrias, shoppings, enfim. Qualquer edificação pode se tornar um paciente seu, ou você pode trabalhar até para a justiça, elaborando laudos de engenharia, atribuindo responsabilidades sobre problemas construtivos. E eu sei que na graduação você ouviu muito que engenheiros trabalham com obras ou com projetos. E é por isso que esse ramo de atuação conta com tão poucos profissionais capacitados. Justamente porque não é algo que se aprende tradicionalmente nas faculdades de engenharia aqui do Brasil. Mas olha só, não é porque tem muito mercado e pouco profissional que será algo fácil. Mas sem dúvidas é uma oportunidade. E tudo o que você precisa é do conhecimento certo. Então, se você está insatisfeito com a sua situação atual, seja pelo baixo salário ou pela carga excessiva de trabalho, ou até mesmo por outro motivo, esse vídeo pode te ajudar a abrir os olhos para uma nova oportunidade de mercado. Então, eu quero te mostrar o mundo da patologia das construções, que vai ser tema desse canal, buscando ajudar engenheiros que estejam insatisfeitos com a profissão e buscam um lugar de paz na engenharia. E vamos começar do jeito certo, pelo começo. Primeiramente, eu quero fixar em você o significado da palavra patologia. É uma palavra de origem grega, que deriva dos termos pathos, que significa sofrimento ou doença, e logos, que significa ciência, estudo. Então temos o estudo das doenças, patologia. Trazendo para a área da construção civil, temos a patologia das construções, ou estudo das doenças das construções. Nas ciências biológicas, patologia diz respeito a qualquer anomalia nas estruturas ou no funcionamento dos organismos vivos, podendo ter uma ou mais origens. E essas falhas são manifestadas através de sintomas. Na patologia das construções, esses sintomas são conhecidos como manifestações patológicas, que traduzindo são sintomas das doenças, como por exemplo trinca, bolor ou mofo por infiltração, desplacamentos cerâmicos, enfim. Um ponto muito interessante nessa relação dos termos da medicina com a construção civil é a relação do corpo humano com as construções, onde o nosso esqueleto é como se fossem as estruturas das edificações, pilares, vigas, fundações. Em ambos os casos, eles servem para sustentar os corpos. O sistema muscular é como se fossem as alvenarias de vedação, as paredes, que têm a função de preencher as estruturas. O sistema circulatório é como se fosse o sistema hidrossanitário na edificação. Revestimento, como a pele, janelas e portas, como olhos e bocas, a cobertura, como a cabeça, e o sistema elétrico, como o sistema nervoso, e outros. Você vai perceber que muitos dos termos utilizados na patologia das construções você pode já ter ouvido no meio médico, seja em hospitais ou em consultas que você tenha participado como paciente. Então, os engenheiros patologistas são como se fossem médicos das edificações. Por isso, outros termos da medicina são correlacionados aqui, como anamnese, diagnóstico, prognóstico, profilaxia, entre outros. Então vamos entender o que significam alguns desses termos. A anamnese é uma entrevista inicial que vai dar norte para o diagnóstico. Por exemplo, quando você vai no médico com dor de cabeça e ele te faz algumas perguntas, como a intensidade da dor de cabeça, o local onde está doendo na sua cabeça, isso é a anamnese. O diagnóstico é a identificação e a descrição de um determinado problema. É dizer a origem e a causa do porquê que aquele sintoma está acontecendo. Por vezes, nós precisamos do auxílio de equipamentos para fazer ensaios e dar diagnósticos mais precisos. No meio médico, seriam como se fossem os exames. Profilaxia seriam meios de prevenir que as doenças, as manifestações patológicas, aconteçam.
Por exemplo, no meio médico, você tem o hábito de lavar suas mãos antes de se alimentar. Nas edificações, seria o processo de fazer uma lavagem de fachada, por exemplo. O prognóstico, partindo do diagnóstico, considera as possibilidades de tratamento para um determinado problema e como ele vai evoluir no decorrer do tempo. Terapia é o tratamento dado para as manifestações patológicas, como, por exemplo, um reforço estrutural de uma estrutura sobrecarregada. Sabendo disso, é importante você saber onde essas manifestações patológicas se originaram, para conseguir dar diagnósticos e soluções precisas. Isso porque, como eu disse antes, um problema pode ter várias causas e essas causas podem ter várias origens. Mas antes de te dizer onde se originam os problemas, eu preciso te explicar as diferenças entre os termos causa, origem e mecanismo de atuação das manifestações patológicas. Então vamos lá. As causas são relacionadas àquilo que faz o sintoma aparecer, como, por exemplo, a corrosão de armadura com o desplacamento de concreto. A causa do desplacamento, que é o que conseguimos ver, o sintoma, é a corrosão da armadura. Ela é quem está causando esse desplacamento. Mas onde se originou o problema desse exemplo? Daí partimos para a explicação das origens das manifestações patológicas. As origens estão relacionadas à etapa ou fase do processo construtivo, podendo ser na fase de planejamento, projeto, execução e até mesmo no uso e operação da edificação, após a obra entregue. Por exemplo, se na fase de execução foi deixado um baixo cobrimento, isso é, pouca distância da armadura para o meio externo, então a origem daquela manifestação patológica se deu na fase de execução. Já o mecanismo de atuação da manifestação patológica é como ela se instaura e como ela se desenvolve. Nesse exemplo que eu dei, a corrosão se instaurou porque agentes agressivos ou até mesmo a água entrou em contato com a armadura, devido ao baixo cobrimento. Lembra lá da origem? Com isso, começou o processo de corrosão e, consequentemente, a expansão dessa armadura. Então, esse é o mecanismo de atuação desse exemplo: corrosão e expansão da armadura. Então, recapitulando essa explicação, a causa do desplacamento de concreto foi a corrosão da armadura, que teve como origem a fase de execução, onde foi deixado um baixo cobrimento. E o mecanismo de atuação é o processo corrosivo e expansivo da armadura, causando o desplacamento do concreto. Se você gostou desse conteúdo e quer se aprofundar mais em patologia das construções, eu deixei aqui na descrição o link para o livro Patologia das Construções. Ele é excelente para quem está começando os estudos nessa área, super didático e prático. Inclusive com QR Codes, te direcionando para vídeos, ajudando a entender melhor as explicações. Bom, então recapitulando. Nesse vídeo eu te mostrei as possibilidades desse mercado, te expliquei o significado da palavra patologia, te mostrei como correlacionamos o corpo humano com as edificações, te expliquei o que significam alguns termos como prognóstico, diagnóstico, anamnese e a diferença entre causa, origem e mecanismo de atuação das manifestações patológicas. E como presente por ter chegado até aqui, eu vou deixar aqui na descrição um link com um resumo dessa aula, com toda essa explicação, para que você possa estudar e revisar quantas vezes quiser. Então, se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e comenta aqui para mim o que você mais gostou de aprender nesse vídeo e sugestões do que você gostaria de aprender aqui no canal também. Valeu, patologista, até a próxima, fui!